Oi, gente, meu nome é Johanna Farnese e acho que vocês já sabem disso. Mas eu tô dando Bio 2 pra vocês pela terceira vez. E hoje a gente vai falar sobre evolução e vai ser um tanto quanto diferente das outras duas aulas que eu dei de ecologia, porque nas outras duas tinha uma folhinha e eu explicando por trás. E dessa vez vai ser diferente, não tem folhinha, eu só vou conversar com vocês mesmo sobre a matéria, porque não tem muito o que representar de verdade, então achei que a folhinha ia ser tanto quanto desnecessária. E além disso também tem uma paródia que eu tentei fazer pra ajudar vocês, né? E, gente, me desculpa de verdade, é porque assim, foi a primeira vez que eu fiz isso na vida, né? E não tinha nada a perder. No caso, vocês não tem nada a perder vendo, né? Só, não sei, pode ser divertido também. No caso, eu tenho, que é a minha dignidade, mas, sim, nada de novo, né? Só passo mico nessa vida. Então, resumindo a história, hoje vai ser só isso. Eu vou conversar com vocês sobre a matéria, que é evolução, vou explicar os conceitos e tudo, mas não vai ter folhinha, eu vou deixar as coisas anotadas depois, se for necessário. E a paródia no final, tá bom? Então, vamos lá. Evolução. Evolução é a mesma coisa que mudança, né? Concorda comigo? A gente vê que as espécies estão evoluindo, a gente sabe que as coisas estão evoluindo, quando mudanças vão acontecendo, e como é que eu vou dizer? Por exemplo, um animal. A gente sabe que aquela espécie de animal evoluiu quando algumas mudanças foram acontecendo e eles se adaptaram melhor ao local em que eles viviam conforme essas mudanças foram ocorrendo. Então, assim, a gente precisa acompanhar essa evolução, essas mudanças. Mas como? Já pararam pra pensar nisso? A gente não tá vivo desde sempre. A gente não tá vivo desde a época do dinossauro até agora para saber o que mudou daquela época para hoje em dia. Então a gente precisa de evidências para isso. E a gente chama de evidências evolutivas. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês terem uma noção. Eu acho que a mais comum, mais recorrente que passa na cabeça de todo mundo é a paleontologia, porque acho que desde que a gente é pequeno a gente escuta falando sobre fósseis, né? Paleontologia é justamente sobre isso. É o estudo dos fósseis para poder comparar as espécies e tudo que foi mudando ao passar do tempo. Entenderam? E é muito comum, até em museu, né? A gente vê muito fóssil, muitas essas coisas, e então acho que é o que passa primeiro na cabeça das pessoas. Além disso, tem a embriologia comparada, que eles estudam o início do desenvolvimento das espécies até hoje, para ver o que mudou, o que continua, o que ajudou, o que piorou, digamos assim, né? Também temos a bioquímica comparada, que aqui estuda o DNA e as proteínas para poder comparar uma coisa com outra, e a anatomia comparada. A anatomia comparada é a mais cobrada no vestibular, e acho que é a mais diferentezinha, né? Por quê? O que a gente estuda em anatomia comparada? A gente estuda homologia e analogia. Órgãos homólogos e órgãos análogos. Vamos lá. O que é homologia? O homo vem de igualdade, concorda comigo? Então, órgãos homólogos, eles têm que ter alguma coisa em comum. O que eles têm em comum? A origem. Órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária, eles têm, como é que eu vou dizer? A mesma origem, só que as funções deles são diferentes. Por exemplo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. Os dois são mamíferos. Então, ok, tem a mesma origem embrionária. Só que o morcego usa a asa para voar e a baleia usa a nadadeira para nadar. Então, eles têm a mesma origem, mas funções diferentes. Isso são homólogos. Já análogos é o oposto. Vamos pegar a mesma asa de um morcego e agora a asa de um inseto. Os dois têm asas e usam para voar. Concordamos? Só que o morcego é mamífero e o inseto é um inseto. Então, eles não têm a mesma origem embrionária. Eles têm origens diferentes, mas a mesma função. Tranquilo? E falando sobre isso, também é importante falar sobre irradiação adaptativa e convergência adaptativa. Irradiação, não sei pra vocês, mas pelo menos quando eu escuto esse nome, vem aquele negócio de raio na minha cabeça que a gente aprende normalmente em física, né? Que tem um raio assim, ele vai irradiando, tipo, vem um único raio e ele vai saindo assim, vários feixezinhos diferentes. Exatamente isso. Irradiação adaptativa é quando tem uma origem e aí com o passar do tempo e mudanças vão saindo grupos diferentes dessa mesma origem.
Então, é como se fossem... É a mesma coisa que a homologia, mais ou menos. Inclusive, quando tem a irradiação adaptativa, os animais que forem surgindo têm órgãos homólogos. Já a convergência vai ser o oposto. É como se fossem vários grupinhos diferentes que vieram assim e se uniram em uma coisa só. São grupos diferentes, de origens embrionárias diferentes, né? Mas que têm características parecidas, como, por exemplo, um tubarão e um golfinho. Tranquilo? Eu acho que esses são os principais conceitos. E, além disso, a gente só vai falar das teorias evolutivas de fato. Que isso, sim, é o que mais cai no Enem, além de homologia e analogia. Tá bom? Vamos lá. Tudo começou com o fixismo. Fixismo é quando eles acreditavam que tudo surgiu como a gente já consegue ver, sabe? Por exemplo, não teve uma evolução. O humano já surgiu como humano, a samambaia já surgiu como uma samambaia, um leão já surgiu como um leão. Não teve uma coisa que aconteceu e aí foram evoluindo e surgindo novas espécies. Não, eles acreditavam simplesmente... Tipo, era fixo exatamente. Você surgiu daquele jeito. Não mudou em nada, não alterou nada com o passar do tempo. Isso é o fixismo. Até porque eles acreditavam muito em Deus e tinha aquela teoria criacionista, né? Que Deus criou as coisas, então eles acreditavam que Deus criou e surgiu daquele jeito. Então Deus criou a mim, eu já surgi desse jeito, não teve uma evolução que aconteceu. Tranquilo? Até que algumas pessoas começaram a pesquisar e a discordar um pouco disso. Lamarck não foi o primeiro, mas é o primeiro, assim, cobrado nos vestibulares, em provas, então a gente começa por ele. E aí eu vou falar sobre Lamarck, né? Lamarck, ele acreditava de verdade no ficcionismo no início. Ele era criacionista, né? Acreditava em Deus, que Deus criou as coisas e que tudo surgia dessa forma. Até que ele fez uma viagem e o pensamento dele mudou totalmente. Ele criou uma teoria evolucionista, que é a teoria lamarquista, né? Porque ele que criou, então tem o nome dele. E nessa teoria que ele criou, ele botou duas... Como é que eu vou dizer? Ele, tipo assim, criou a teoria lamarquista e dentro dela tem dois conceitinhos que ele acreditava, duas teses, dois pontos. A primeira é a lei do uso e desuso, né? Que ele falava que quanto mais você usasse um órgão, mais esse órgão ia se desenvolver. E se você não usasse, esse órgão não ia se desenvolver, ele ia atrofiar e ia sumir. Era isso que ele acreditava. Então, tipo assim, não foi ele que falou da girafa, mas eu vou dar o exemplo da girafa porque é o exemplo abordado como se tivesse sido ele. Pensa que ele acreditava que era como se fosse assim. Tem só girafas de pescoço pequeno. Aí tem uma planta grande e as plantas pequenininhas já acabaram. A girafa precisa se alimentar. Então, de tanto ela ficar tentando alongar o pescoço para alcançar a planta lá em cima, o pescoço dela crescia. Era nisso que ele acreditava. E, além disso, ele também acreditava na lei dos caracteres herdados, né? Adquiridos. Que você adquiriu uma característica, se você reproduzir, você vai passar essa característica adiante. No caso das girafas, por exemplo, ele acreditava que ela ficou se esticando, o pescoço dela cresceu. Aí ela vai se reproduzir e já vai gerar girafas de pescoços longos. Tranquilo? Então eram as duas leis que ele acreditava, do uso e desuso e dos caracteres adquiridos, né? Que eram herdados de pai para filho. E com o passar do tempo, surgiu um outro pensador, que era o Darwin, e ele não concordava com isso. Ele falava, não é porque se esforçou que cresceu ou parou de usar que sumiu, entende? Ele falava que a única coisa que acontecia era que o meio ambiente selecionava os mais adaptados e por isso os outros sumiam. Como assim? Darwin acreditava, por exemplo, que, vamos voltar para as girafas, que não tinham girafas só de pescoço pequeno, de tanto ela tentar, o pescoço dela crescia. Não, ele falava que tinham girafas de pescoço pequeno e girafas de pescoço longo. Quando as plantas pequenas acabaram, as girafas de pescoço longo conseguiam se alimentar, enquanto as girafas de pescoço pequeno, não. Então, o que acontecia?
Só as grandes sobreviviam e só elas se reproduziam. E por isso todas as girafas passaram a ter pescoço grande, não porque elas se esforçaram, e sim porque o meio ambiente selecionou esses animais, porque eles eram os mais adaptados. E a isso ele chamou de seleção natural, que é como se o meio ambiente fosse um filtro e só os mais adaptados, os mais fortes, que eles diziam, né, iriam sobreviver. E como Darwin falava essas coisas, né, de que os mais fortes, né, que não eram os mais fortes, são os mais adaptados, de verdade. Mas é que às vezes pode aparecer o termo forte. Mas enfim, que os mais adaptados iam sobreviver, foi o pensamento mais aceito por muito tempo. Só que tinha um problema. Darwin, ele não tinha o conhecimento de genética, então ele não conseguia explicar como isso acontecia, por que isso acontecia, a transmissão de genes, essas coisas ele não sabia, ele não conseguia explicar. Então, ao longo dos anos, foi surgindo o pensamento neodarwinista, que é o mais aceito atualmente, né? Em que eles pegaram o que Darwin pensava e uniram com pesquisas genéticas, com isolamento reprodutivo, mutações, recombinações gênicas e etc. Eu não vou explicar para vocês agora o que é cada um desses termos, porque eu não dei uma aula de genética para vocês ainda, mas assim que tiver essa aula de genética eu explico um pouco melhor. Mas resumindo, então para diferenciar os dois, se cair na prova uma questão, você tiver que saber se é Darwin ou Lamarck, pensa. Se está dizendo que aquele indivíduo possui aquela característica porque se esforçou, ou se a característica dele sumiu porque ele não usava, Lamarck. Agora, se está dizendo que o meio ambiente selecionou aquele indivíduo porque ele era o mais apto, ele era o que estava melhor adaptado, Darwin. E se botar algum pensamento de genética no meio, neodarwinismo. Tranquilo? Então é isso, gente. Não tem muito realmente o que dar. A aulinha inicial de evolução é isso. E agora eu vou deixar vocês com o que seria o resumão, né? Que eu fiz uma parodiazinha. Então aproveitem. Uma boa aula para todos e já sabem, qualquer dúvida é só me procurar. Fiquem aí com um vídeo de humilhação pública da Johanna. Johanna. Hoje nós vamos falar sobre dois carinhas, tu consegue adivinhar? Lamarck e Darwin, eles se chamam sim, venham explicar a evolução pra mim. Lamarck disse não, é fiquismo não, é a evolução. Ao estimular seu órgão cresce, caso contrário ele desaparece. Vacilou, foi o que Darwin disse para outro pesquisador. Seleção natural é o que ele acredita, e o meio ambiente é ele que filtra. O mais adaptado vai sobreviver, e assim a evolução deve acontecer. Seleção natural é o que ele acredita, e o meio ambiente é ele que filtra. E o mais adaptado vai sobreviver, e assim a evolução deve acontecer. Acontece que ele tava um pouco enganado. Faltou mencionar que ele não sabia genética, então seu estudo ficou um pouco incompleto. Mas até que Darwin chegou perto, Lamarck disse não, é fiquismo não, é a evolução. Ao estimular seu órgão cresce, caso contrário ele desaparece. Vacilou, foi o que Darwin disse para outro pesquisador. Seleção natural é o que ele acredita, e o meio ambiente é ele que filtra. O mais adaptado vai sobreviver, e assim a evolução deve acontecer. Seleção natural é o que ele acredita, e o meio ambiente é ele que filtra. E o mais adaptado vai sobreviver, e assim a evolução deve acontecer. Essa foi a aulinha de evolução. Deixa o like aqui embaixo de montão.